Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. O podcast Metanoia está no ar. Eu não sei onde você está, não sei de onde você nos ouve, mas fato é que estamos juntos mais uma vez. Bem-vindo ao podcast Metanoia número 48. É isso aí, número 48. E como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. E você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. E logo de cara eu já faço um convite em forma de pedido para você, porque nós vamos fazer o especial Metanoia muito em breve. Vai ser um episódio especial aqui no Metanoia para comemorar 1 ano de episódios lançados. Por isso a gente quer ouvir a sua voz. Você que nos acompanha semana após semana, a gente quer que você participe com a gente. Você vai nos enviar um áudio curto, que tem em média aí de 1 minuto, contando como, e se isso aconteceu, como o podcast Metanoia tem te ajudado aí na sua caminhada. Você pode contar um testemunho, lembrar de um episódio, dizer algo que aprendeu, enfim, participe com a gente. É importante para nós ouvir a sua voz e vai ser importante para outras pessoas saberem o que você tem vivido junto com a gente. O áudio, anota aí, vai ser enviado por WhatsApp. Você vai anotar o nosso número, vai enviar esse áudio pra gente e a gente vai num episódio especial mais pra frente que vai ficar como surpresa qual episódio que é. Você vai participar com a gente. Anote o número 11 94307 2010. De novo, 11 94307 2010. Mande o seu áudio e participe com a gente do Metanoia especial. Bom, vamos pro tema que é o que interessa hoje pra gente. Vamos falar de competitividade. Em tempos de Olimpíada é importante falar sobre esse tema e entender o que a Bíblia traz sobre uma vida competitiva. Não especificamente no esporte, mas na competitividade do dia a dia. A busca dessa insanidade do que é o melhor, sucesso, carreira, dinheiro, enfim. É disso que a gente vai falar hoje. Convidados à mesa, time montado e escalado. Começa com ele que já esteve com a gente, mas nos abandonou por muito tempo. Thiago Nakan, o Japa. Seja muito bem-vindo, obrigado por voltar à nossa mesa e participar com a gente do podcast Metanoia, Japa. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui, é um prazer sempre para falar de Deus aí, para falar do reino. Legal. Nathalie Rizzo, você que tem 18 anos, está começando a carreira em rádio e TV, não precisa ficar acanhada, não precisa ficar com medo do Rodrigo, não fique com medo de mim, nem do Juan, nem do Japa. Fique à vontade e participe com a gente. Obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos expandir a mente junto. Seja bem-vinda. Obrigada. Quero agradecer também o convite, né? Porque já, por mais que eu faça a TV, já é uma experiência. Falar de Deus também é muito bom. Legal. E ele, Rodrigo Maciel, parceiro de caminhada. Bem-vindo, Rô. Vamos falar de competitividade, um tema extremamente interessante, né? Bom demais estar aqui novamente, Lucas, e com 2 parceiraços aqui, 2 pessoas queridas que a gente admira bastante, principalmente pela capacidade dessas pessoas de navegar pelo reino de Deus. Bom demais. Boa, vamos nessa. A gente vai falar de vários aspectos da competitividade e trazer também o que a Bíblia traz com relação a isso. Mas a gente não montou essa mesa à toa, a gente tem perfis, por mais que dentro do reino estejamos todos caminhando juntos, aí fora, no mercado de trabalho, enfim, nessas buscas que a vida impulsiona a gente a fazer, a gente tem perfis diferentes aqui, né? A Nathalie no começo da faculdade, o Rô, um empresário tocando empresas e tendo que lidar com o mercado de clientes e buscas. Eu trabalho com comunicação, assim como a Nathalie, e estou empregado, trabalho como jornalista em uma televisão. E o Japa, gerente de compras, foi promovido há pouco tempo e agora está há 1 mês sem emprego. Eu queria começar perguntando para você, Japa. Para você,
nessa sua visão do que você hoje entende de reino de Deus e na forma como você aplica isso na sua vida. Como que é a competitividade para alguém que viveu o que você já viveu até hoje e está na situação que você está hoje frente ao que o Brasil também passa, enfim, como que é para você a análise dessa competitividade hoje? É interessante, né? Porque em todos os aspectos da vida a gente enfrenta as questões da competitividade, né? Principalmente quando você está em busca aí de uma recolocação, de um reposicionamento aí, você acaba competindo com outras pessoas, né? Eu acho que a grande sacada, a grande mudança que você tem na vida quando você começa a entender, mesmo que um pouquinho aí do amor de Deus, o que Ele tem para tua vida, é que a sua competição já não é mais no seguinte sentido de que, ok, eu vou competir, eu vou tentar derrubar o outro, eu vou tentar passar por cima, ou eu vou me preocupar com quem está do meu lado competindo comigo. A questão é que você começa a encarar as coisas na certeza de que Deus está no controle e de que Ele sabe o que é o melhor. E às vezes você ali naquela competição por um trabalho ou por qualquer coisa da vida, você acaba abrindo mão do teu eu, dizendo, não, cara, de repente não é o momento pra mim mesmo, aquele cara que tá lá competindo comigo precisa mais do que eu, então é o momento dele, e louvado seja Deus por isso, e na certeza de que Ele tá cuidando da gente. Legal. Nathalie, você que tá nesse início de carreira, enxerga dessa mesma forma? Você consegue ter essa tranquilidade e essa fé de que Deus está cuidando e que essa competitividade que o mundo emprega e coloca assim, seja o melhor, corra e consiga, você consegue lidar bem com isso? Como que é pra você? Olha, eu confesso que, assim, que no começo eu já pensava assim, né? Olha, eu tenho que fazer a melhor faculdade, porque se eu fazer uma boa faculdade, a empresa que me contratar vai olhar a faculdade e vai falar assim, é pela faculdade que eu vou contratar ela. Então já começa já no estudo, assim, né? Eu vou fazer a melhor faculdade, eu vou ser melhor da sala, eu quero sempre ser o melhor. E aí eu já comecei a pensar em que, assim, eu tinha que fazer o melhor para ter o melhor emprego. Mas eu tenho que entender também que eu tenho que começar de baixo. E aí eu comecei a ver que também o amor de Deus sempre tá comigo, assim, né? Eu penso assim, eu tô fazendo minha parte, estudando e tô procurando emprego. Mas assim, pela situação do país que já não tá fácil, eu tenho certeza que Deus sempre nunca deixa faltar nada pra gente. Então, eu fico mais tranquila hoje. Mas, assim, lógico que eu fico também ansiosa por um trabalho, eu fico ansiosa também, assim, pra começar logo já na minha carreira, atuar já no meu emprego já. Mas eu comecei a entender isso faz pouco tempo, que eu tenho que ter a paciência, que é o tempo de Deus, não o meu. Rô, você que é um empresário e também lida com a competitividade desse mercado, até porque buscar clientes, fazer parte de concorrência, está intrínseco ao seu trabalho a parte da competitividade. E a pergunta que eu te faço para a gente avançar também e começar a dar essa caminhada, é possível, e enxergando esses cenários que a gente colocou na mesa e na sua vida, no que você percebe dentro do que você vive e do que as pessoas à sua volta vivem, é possível alinhar as convicções que a gente tem do reino de Deus com essa competitividade que o mundo coloca com uma pressão super insana em cima da gente? Cara, eu acho que é possível sim. Eu vinha conversando com o Japa sobre esse assunto agora, há pouco antes da gente começar o papo. É muito provável que a gente vai, talvez, em algum momento entrar nessa linha. Mas é muito bom quando você entende que a competitividade no reino de Deus, ela não acontece com as pessoas. Não é uma competitividade de um com o outro, né? Quando a gente fala, por exemplo, de empresas, no meu caso, eu tenho concorrentes em todas as 3 empresas. Eu não navego livremente em nenhuma delas, infelizmente. Então tenho lá o concorrente, que vai estar sempre lá. Então, essa competitividade, para acontecer de maneira saudável e dentro da convicção do reino de Deus, eu acho que ela tem que acontecer não numa competitividade eu contra o meu concorrente, ou no trabalho eu contra meu colega de trabalho, para eu talvez galgar uma promoção e nessa disputa com ele, né? Mas a concorrência de você ser o melhor que você pode ser, né? E em qual sentido? Não, ser o melhor para qual propósito, né? A gente sempre fala a respeito do propósito. Beleza, eu tô competindo aqui, mas eu tô competindo para quê? Né? Então a gente já aprendeu aqui nos nossos podcasts que a gente vive para revelar quem Deus é pro mundo, né? Nós somos pequenos cristos, vivemos para isso. Então
quanto melhor eu faço as coisas que são dadas a mim para fazer, quanto mais eu busco em superar as minhas próprias deficiências, as minhas próprias incapacidades, quando essa competição é comigo, para que no final Deus seja visto, eu acho que passa a ser algo saudável. Então, nessa luta, trazendo exatamente para o meu ambiente, que é o mercado, então, por exemplo, eu não... Até comentei com o Japa hoje, antes de vir para cá, a gente foi ali na Santa Ifigênia e foi comprar um equipamento lá. E aí um rapaz, eu perguntei de um equipamento para um rapaz e falei assim: esse equipamento é uma porcaria, não funciona para nada, isso aí não presta, isso aí você põe no computador não funciona, não sei o que lá. Mas era o produto concorrente dele, entendeu? O produto dele era um produto muito mais caro e oferecia outras coisas, e ele, para poder vender o produto dele, denegriu o produto do outro, né? E aí, pra mim, é uma das coisas que a gente vence. A gente não tem mais essa necessidade de negar ou diminuir o trabalho do outro para que o seu, então, possa ser vendido, sabe? É na certeza assim, cara, eu tenho que superar o melhor do meu. E aí o outro, cara, ele tá caminhando no dele lá, né? Então, essa competitividade de o maior vence, o mais forte vence, esse tipo de coisa, eu creio que ela não faz parte desse contexto do reino de Deus em nenhum dos aspectos, seja nos negócios, seja na vida pessoal. Na prática, nessa busca que você tá, por exemplo, Japa, nessa busca que você tá, Nathalie, ou nas buscas que você também passa, Rô, de novos clientes, de acertar um contrato, de fazer isso ou fazer aquilo, na prática, é possível fazer tudo isso que a gente entende como sendo o certo, essa postura, ou a gente está falando de algo que soa ou pode soar para quem está ouvindo como utópico? É possível mesmo a gente chegar e pensar que, poxa, eu estou desempregado há muito tempo, mas é porque as pessoas que estão sendo empregadas na minha vaga, elas merecem não, desculpa a palavra, elas precisam mais do que eu, e Deus, escolheu elas agora para estarem ali. Vocês acham que essa chave para entender dessa forma é muito difícil de virar? Eu acho que é utópico se você pensar que isso é uma máxima, que não só funciona assim. Agora, se você parar para pensar que é um ponto de vista da competitividade, porque veja só, o cara que você citou, o cara desempregado. Então o cara tá desempregado lá e sempre tem alguém que passa na frente dele e consegue um emprego no lugar dele. Nesse caso aí, o que tá acontecendo? O cara tá competindo com a pessoa errada. Porque se ele tivesse competido com ele mesmo, se o esforço dele fosse cada vez mais se superar, cara, vou aprender mais sobre o assunto que eu sou profissional, aquilo que eu sei fazer, eu vou desenvolver mais, vou fazer mais cursos, eu vou buscar mais na internet. Hoje a gente tem a internet como uma fonte de conteúdo espetacular. Então eu acho que se você olhar desse ponto de vista, passa a não ser tão utópico. Na prática, desde que você busque competir consigo mesmo. Eu acho que, inclusive, a gente falou de Olimpíadas, no geral, os principais esportistas têm esse viés. Não, eu não tô competindo com o fulano de tal, eu tô competindo comigo mesmo. Essa é a minha competição. Eu tenho que superar as minhas marcas. E se na superação das marcas houver a vitória e eu vencer o meu adversário, no final das contas eu não venci o adversário, mas venci as minhas marcas, né? Os meus limites, as minhas deficiências e limitações. Então acho que é possível, sim. Você, Japa? Cara, eu acho que é totalmente possível. Eu acho que é totalmente possível, desde que a gente vá no ponto certo, né? Como o Rodrigo falou, existe uma competição, sim, é óbvia. Existe uma necessidade, sim, às vezes, que o ser humano tem de olhar para o outro, de se comparar com o outro, de querer ser melhor que o outro. Mas eu acho que tudo isso vem daquilo que a gente tem comentado aqui nos podcasts, do que a gente conhece de Deus, da relação que a gente tem com Ele, né? Porque se a relação com Deus, a sua relação com Deus, ela é uma relação de confiança, ela é uma relação de fé, ela é uma relação bem estabelecida, você não precisa mais se preocupar com o que o outro vai fazer, se ele vai passar a perna ou não, se ele vai, sabe, pegar um atalho ou não, se ele tá fazendo alguma maracutaia, não interessa. O que importa é como você está perante Deus. Então é o que o Rodrigo falou, olha, eu vou, do que tem à sua disposição, eu vou me equipar das melhores ferramentas. E obviamente que ser equipado das melhores ferramentas nem sempre significa que você vai alcançar ali o teu objetivo, mas na certeza de que
Porque também tem outra coisa, né, Lucas? É o seguinte: se você parar para pensar que você quer um emprego simplesmente pelo fato de que você precisa satisfazer as suas necessidades, resolver o seu problema, de novo você está indo com um propósito errado. Perfeito. Porque à medida que você caminha com Deus e você entende que o seu trabalho não é só para atender as suas necessidades, mas para resolver o problema de outras pessoas e para revelar Deus dentro do seu trabalho, cara, fique em paz. No momento que Deus achar que aquele é o lugar ideal, que aquele é o melhor ambiente para você proclamar ali o reino, e para que ali te dê uma condição para que você cuide de outras pessoas, cara, na boa, vai rolar. Mas toda essa convicção, toda essa força não vem da gente, é da tua relação com Deus, dia após dia, sabe? É uma caminhada. E não é porque você tinha isso ontem que hoje você vai ter também. É todo dia, é diário. Você, Natalina, você ia falar, mas deixa eu só colocar uma pergunta até para... nessa sua busca pela primeira colocação no mercado, na faculdade você ouve coisas que não são as mesmas que você vai ouvir depois na busca pelo mercado ou na busca por um emprego. São pessoas com o que você trouxe no começo, com essa ansiedade de iniciar uma carreira, para aí sim entender para onde eu vou, será que é isso mesmo? Como que você lida com isso, tendo em vista o que o Japa trouxe, nesse viés de olhar para sua carreira como simplesmente uma ferramenta para que você possa exercer sua fé? Então, eu penso muito parecido com o Japa também, assim. Demorei para entender, mais uma vez eu falo. Mas, assim, você pensa assim, qualquer entrevista de emprego que você faça, você já está competindo. Você sempre está competindo. A sua vida inteira é uma competição. A verdade é sempre essa, né? Mas que assim, eu penso, como o Rodrigo falou, eu fico muito ansiosa, mas jamais quero passar a perna em ninguém. Claro. Não quero ter um sucesso em cima das pessoas. Então, e como ele disse, eu penso assim, olha, eu tenho que fazer, eu tô em busca de um emprego, mas assim, talvez Deus não quer que eu esteja lá naquele momento. E em vista que ele diz, a gente tem a mania de olhar muito para os outros e querer ser melhor que os outros, ser como os outros. Uhum. E aí eu penso assim, quem vê assim não tá olhando para Deus. Porque quem tá olhando para Deus não tem essa visão de querer ser melhor. Talvez você tenha uma admiração, mas não em si quero ser igual a ele. Porque assim, a qualidade que ele tem, você pode exercer a sua qualidade. Você usa de referência, né? Você usa de referência, assim, as suas qualidades pode complementar a dele. Então, assim, nessa busca de trabalho, essa ansiedade que a gente tem de primeiro emprego, de estar começando uma faculdade, a gente tem sempre, eu acho que é o momento que mais a gente tem que focar em Deus para não passar por cima de pessoas, até mesmo dentro da faculdade, assim, de ser um trabalho, de ser uma prova, de ser melhor. Tem que ser o tempo todo assim e focado em Deus, assim, porque qualquer deslize eu acho que a gente pode já cair, né, no mundano, assim, né? Parar e falar assim, queria ser como aquela pessoa. Sim, sim. Aquela pessoa tá sendo melhor que eu. Nossa, eu nunca vou conseguir um emprego se eu for assim. E usar os recursos que o Rodrigo falou, né? A gente tem muito recurso hoje, né? Não, legal. Deixa eu só então apimentar um pouco então essa discussão. Quando eu estava preparando o tema pra gente conversar hoje, algumas coisas me vieram à mente até pela base que eu tenho tido de contato com pessoas que estão à minha volta. A gente fala muito dessa competitividade e da necessidade óbvia de você se municiar, de você estudar, se reciclar, gastar tempo preparando um projeto, estudando para entender alguns temas na faculdade, ou fazendo um curso, uma pós, um mestrado para se realocar no mercado de trabalho, enfim. A gente fala muito disso e isso é natural. O fato é que deve ter um limite, e é disso que eu quero falar com vocês, se tem ou se não tem, ou qual é esse limite para você investir esse tempo nesse tipo de conhecimento, sabendo que isso pode ser, teoricamente, em vão. Isso pode ser que você gaste 1 ano, 2 anos da sua vida estudando e não consiga o objetivo que você traçou no começo, mas pode ser que você gaste todo esse tempo e, enfim, consiga tudo aquilo. Vale a pena investir esse tempo em coisas que diretamente não estão ligadas ao reino de Deus? Porque o que a Bíblia traz é para que a gente gaste tempo pregando o evangelho. Obviamente que o que ela traz hoje na sociedade capitalista que a gente está inserido é
complexo de você colocar inteiramente em prática, porque como que você, ou não é todo mundo que é chamado para isso, para abrir mão de tudo e viver só disso. Mas é o que ela diz, a gente não está inventando, ela traz esse viés. Como balancear? É possível balancear isso? Vale a pena? Não vale? Como investir esse tempo sem fazer com que esse tempo seja prejudicial para você, como filho de Deus, viver essa obra aqui? Cara, eu penso assim, ó. Eu acho que sim, vale muito a pena. Por que vale a pena? Porque Deus nos deu uma ordem, quando criou Adão e Eva, pra gente cuidar da criação dele. Organizar, reorganizar, dar nome às coisas e fazer com que tudo aquilo que Deus criou de alguma forma seja utilizado para o benefício comum, né? Então tudo aquilo que é de ciência, tudo aquilo que é de conhecimento acumulado ao longo desses últimos anos e que pode de alguma forma contribuir para a sociedade é sempre bem-vindo, inclusive no reino de Deus, né? Às vezes a gente tem uma falsa sensação de que o reino de Deus é só estudar a Bíblia e falar de Deus. E isso é uma bobagem, né? Porque o Deus é um Deus tão multiforme que ele não se limita somente ao que está escrito ali, né? A sua revelação é muito mais abrangente. A própria ciência e a religião vão se completar em muitos lugares, né? Agora, o que eu acho que acontece às vezes, Lucas, na minha opinião, e onde dá as maiores panes é o seguinte: você tem um cara que vai estudar medicina. E ele vai estudar medicina porque no fundo ele quer ganhar bem, porque ele sabe que um médico ganha bem. Uhum. E um médico tem um bom status na sociedade. Se eu busco estudar medicina por causa do benefício que a medicina pode trazer para mim nesse sentido, esse benefício que a gente está chamando aqui como um benefício egoísta, ou seja, para que eu esteja numa posição privilegiada diante da sociedade, eu acho que ele é a raiz de todos os cânceres que nós temos de profissionais hoje. De a gente vê, por exemplo, profissionais da medicina dentro de um hospital que, vendo alguém morrer, tendo como resolver o problema, muitas vezes abrindo mão e deixando que a pessoa morra, porque no final das contas vai custar mais caro para o hospital se aquele doente permanecer ali durante muito tempo. Então essas coisas são muito ruins. Então eu acho que isso acontece por quê? Porque no geral a gente quer que os nossos filhos obtenham e sigam carreiras que no final vão trazer para eles sucesso financeiro. Uhum. E isso é o maior alcance da história, porque não é... Quando a gente fala de que o jovem vai para a faculdade e ele vai estudar lá, ele não vai estudar para se tornar um médico. Ele já tem a medicina como vocação e aí ele vai para a faculdade para equipar a sua vocação para que ele possa cumprir o seu propósito de médico. Perfeito. Então, quando a gente... e aí eu acho que a gente falha muito como país nesse sentido, porque a gente tem pouca avaliação assim de dom, de vocação, nessa fase preliminar, nessa fase que a Nathalie está agora. Eu até gostaria de perguntar para a Nathalie, quantos testes você já foi de vocação, assim, tal, que você foi estimulada a fazer? Estimulada, assim, nenhum, assim, pro estímulo mesmo, assim, foi por procurar e tentar, assim, mas aqueles de internet, sabe? Não é um teste que você vai lá e tenta mesmo fazer, que alguém tá te orientando. É, assim, mais um teste, assim, por conta própria, deixa eu ver o que vai dar aqui. Percebe? Não são considerados talentos, né? E aí, às vezes, quando alguém vai buscar esse conteúdo na internet, vai buscar por conta própria, como a Nathalie fez e tal, mas deveria existir um empenho, inclusive da própria sociedade, para descobrir nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, quais são os seus principais dons, para que eles pudessem, então, ao ir para a faculdade, equipar-se. E ser o propósito da faculdade ser cumprido nesse sentido. Então, quando eu acho que vale a pena gastar tempo sim estudando, mas eu acho que você não tem que estudar uma coisa querendo lá na frente obter um ganho pessoal, um privilégio, entende? E sim assim, não, o que eu tenho que fazer para cumprir com a minha vocação, com aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus me colocou de dom e que eu posso contribuir para uma sociedade melhor. Qual que é o ponto e perfeito que você trouxe, Rô? E até queria que o Japa entrasse aqui nesse ponto, porque, e eu concordo que tem que ter, porque senão você não abre possibilidades até de ingressar, por exemplo, numa futura profissão, no futuro emprego da Nathalie ou no próximo que o Japa vai conseguir, e você ser Cristo ali dentro. Então se você não tiver esse tempo que você disse que deve gastar porque vale a pena, você fecha essas possibilidades. Qual que é o ponto que eu quero tocar aqui? E com relação ao tempo que se gasta. Porque aí a pessoa que está em casa agora, às vezes
ela tá com um nó na cabeça e ela fala, não, legal, beleza, acho que concordo com o Rô e acho que eu vou nessa linha, eu vou me dedicar a fazer aí um curso, ou vou me dedicar a estudar porque eu quero passar num concurso público e preciso estudar muito, não importa qual a área. Como que a pessoa sabe se o tempo que ela está gastando não está matando ela como um filho de Deus no dia a dia? Porque tem muita gente, vocês sabem, devem conhecer pessoas que se trancam e que ficam ali 24 horas por dia trancadas estudando por 1, 2, 3 anos. Como que a pessoa vai saber mensurar se esse tempo que ela está gastando ou que ela vai gastar não vai rachar ela no papel, entre aspas, dela de filho de Deus no meio da sociedade, inserida nas comunicações, nos grupos sociais que ela faz parte? Isso não é uma matemática, né? Ela não tem como você chegar lá e dizer, não, a partir desse ponto aqui você passou do limite, você não está levando o reino de Deus, você está pensando só no seu eu. Eu acho que quando a gente fala da palavra competitividade, a maior competitividade que existe é da minha vida comigo mesmo. A briga é com o meu eu sempre. Paulo já dizia lá em Romanos, cara, tudo aquilo que eu tenho que fazer, que eu sei que é certo, eu não consigo fazer. Agora aquilo que é errado, cara, eu sou top, eu vou e faço. Então eu acho que o grande ponto não tem um ponto, se você fez isso, não dá pra dizer isso. Eu acho que cada um tem que experimentar na tua relação com Deus e sentir se tá extrapolando ou não. Eu acho que o grande detalhe tá no seguinte, de tudo aquilo que o Rodrigo comentou, né, do tempo que se gasta nessa preparação e nos propósitos de você querer ter um benefício financeiro só lá no final, tem uma questão importante que é o seguinte, quando você faz um curso, né, você tá pensando no quê? Eu quero ter um emprego melhor. Pra quê? Cara, pra ganhar. Putz, já era. Já é um problema. Porque, de novo, você tá fazendo alguma coisa pro teu eu. Você tá querendo fazer a vontade do teu eu e não a vontade de Deus. Então, quer dizer, o teu eu, de novo, ganhou da vontade de Deus. Hoje, qual seria a sua resposta, Japa, para essa sua pergunta? Eu quero fazer um curso pra quê? Eu quero um emprego melhor pra quê? O que você responderia hoje de verdade, assim, no fundo do coração? Há um tempo atrás, eu tava trocando uma ideia com um Tonasso, e isso aconteceu na minha vida. Tava super bem e tal, numa empresa, e aí eles me ofereceram um curso, tá? E aí, tava numa pegada lá dos pequenos grupos, semana inteira tomada e tal, e aí me veio a cabeça o seguinte, vou ter um curso pra fazer, são dois dias na semana, eu não vou pagar nada, a empresa tá me dando, bacana, vai dar um upgrade aí na minha questão acadêmica, faz sentido, né? Uhum. Cara, não fez sentido. Você fez o curso? Não fiz o curso. Eu abri mão do curso por quê? Ia me tomar 2 noites. E aquelas 2 noites, eu ia largar a mão, sei lá, de 2 pequenos grupos. O que fazia mais sentido pra mim? O que faz mais sentido pra mim? Gastar tempo hoje na minha profissão ou no reino de Deus? Óbvio que as coisas não se separam. Não tem como você dizer, sua profissão aqui... Minha profissão, ela sempre tem que ser, cara, levar Cristo. Agora, eu não tô dizendo aqui que não é pra você estudar, pra você não fazer nada. Eu tô dizendo que você tem que medir. Qual é o teu momento de carreira? Teu momento de carreira, você chegou em tal ponto que não, dá pra você levar a tua vida com dignidade e poder ajudar outras pessoas com o que você tem? Dá, ok, boa, sai, toca o barco. Agora, se for mais, não, eu quero mais dinheiro, eu quero mais status, eu quero mais poder, cara, não faz sentido. Então, eu acho que você precisa mudar. Tô no começo de carreira, eu preciso me aparelhar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me preparar melhor para esse mercado. Uhum. Cara, só que se você chega num ponto que você tá satisfeito, tá te atendendo ali, tá ok, cara, então começa a cuidar dos outros. Entendi. Rô, você tem hoje 3 empresas, certo? Você tinha uma empresa há um tempo que não deu certo, para quem não sabe, só para contextualizar. Você antes trabalhava em uma grande empresa automobilística lá atrás, parou, e aí você foi viver de música, certo? Com Artipela, para quem não conhece. E aí você veio, abriu uma empresa e hoje você tem 3. Para você que é empresário, você lida diretamente com o contrato, com a competitividade de eu gasto tanto, entra tanto e tudo mais.
O que faz você hoje ter uma empresa a mais? Por que você não parou na primeira? Porque muita gente, te conhecendo ou não, ou conhecendo depois de ouvir esse podcast, pode questionar e falar, pô, mas espera aí, o Rô tem 3 empresas e eu sei quais são os seus propósitos, por isso que eu tô te perguntando isso, para você falar. O que te faz hoje, qual seria a sua 4ª empresa? O que te motivaria a ter uma 4ª empresa? Ou o que te motivaria a fechar 2? Ou o que te motivaria a fechar as 3? Enfim, o que te leva hoje dentro desse mercado para que você continue alinhado com o que você crê como convicção? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu creio que tem muito a ver com aquilo que eu disse antes, da vocação pela qual aquilo que Deus te deu de dom, né? Eu tenho um dom que é empreender, tornar algo um negócio rentável, né? Tornar uma coisa que é só invisível no primeiro momento, tornar isso num negócio rentável. Então, como que eu contribuo para a sociedade nesse sentido, né? Eu crio, ofereço todos os meus 3 negócios, tem esse viés de trazer um benefício para a pessoa, de trazer um benefício social, e ele tem esse viés de tipo assim, cara, como que eu posso repartir o recurso? Porque veja bem, a gente entende no reino de Deus que todo o dinheiro que tá no mercado, ele pertence a Deus, cara. Né? Todo o dinheiro, toda a riqueza do mundo pertence a Deus, porque o mundo é de Deus, certo? Então, quando eu empreendo, eu entendo, em função desse meu dom, que eu tô pegando uma fatia desse recurso de Deus no mundo e distribuindo talvez com a visão do reino melhor, entendeu? Então, por exemplo, nos meus negócios hoje, você perguntou qual seria um 4º negócio. Todo negócio que eu tiver a oportunidade de repartir é o que eu faço com todos, no meu caso, todos os 3 negócios que eu tenho funcionam dessa forma. Eu tenho sempre uma pessoa ou um grupo de pessoas com o qual eu reparto esse ganho, né? De tudo aquilo que a gente produz e tudo aquilo que é gerado economicamente. Então, a gente agora está passando por uma redução em uma das empresas, mas a gente já chegou a ter 60 funcionários, né? Agora com menos funcionários um pouco. Então, teoricamente, a gente sabe que o sustento dessas pessoas e o recurso que vem do seu cliente, passa por você e vai na mão do seu funcionário, também abençoa a vida dele. Então, percebe? Para mim, quanto mais negócios eu puder empreender para conectar esse dinheiro que é de Deus, esse recurso que é de Deus, na mão de todas as pessoas, melhor. Não posso dizer para vocês que eu seria um hipócrita de dizer isso, que eu só tô pensando no benefício dos caras, né? Vida, tem uma família. Eu tenho minha família, tenho tudo também, tem a minha renda e tudo mais. Não posso dizer que eu não estaria interessado nisso, que seria uma mentira. Mas o meu entendimento é que mesmo aquilo que sobra para mim, mesmo aquilo que ainda fica no saldo, fica na minha conta, ele não é meu, ele não pertence a mim, ele pertence à família. E se um dia alguém precisar, eu quero sempre estar disponível a ter esse recurso. Então, a segunda motivação que me traz sempre de ter um negócio a mais, de empreender mais uma frente, é justamente ter a condição de que quando alguém cruzar o meu caminho precisando de ajuda, eu possa ter disponível para ajudar. Então é nesse sentido aí. Legal. Nathalie, você consegue pegar isso como quem está entrando no mercado e entrar nesse mercado já com esse pensamento que o Rodrigo trouxe? Olha, eu acho que eu consigo, mas eu acho assim que como eu não tô lá ainda, é muito fácil eu falar, né? Boa. Assim, né? Eu falar, eu consigo. Mas eu só vou realmente poder falar, eu consegui a partir do momento que eu entrar no mercado. Mas faz sentido, né? Faz. Mas faz muito sentido. E eu acredito, assim, que a partir do momento que Deus te dá as coisas, Ele não vai deixar faltar. Então, Ele é aquela coisa, né? Ele cuida da gente e a gente cuida de outros. Com certeza. Legal. Esse ponto é interessante aqui, né? Que a gente está comentando. Porque no final das contas a gente fala de várias profissões e tal, da competitividade no mercado de trabalho. E eu acho que o grande segredo, como o Rodrigo colocou, está no repartir. E não estou dizendo que isso aconteça nesse meio, porque a gente sabe que nesse meio também tem muita competitividade. Mas a grande sacada também é o professor. Porque você passa às vezes uma vida inteira estudando, sei lá, um engenheiro, um médico, como foi comentado, um advogado, para que você tenha mais conhecimento e aquilo te dê mais munição para que você tenha um emprego melhor, para que você consiga receber mais dinheiro. O professor, óbvio, tem os professores, alguns ganham bem, mas a gente sabe que a grande maioria não tem um salário tão bom assim. Só que o cara, ele vai,
ele estuda, ele tem conhecimento, ele tem uma bela bagagem para quê? Para repartir. Porque no final das contas ele pega tudo que ele conhece e ele reparte, ele divide. Então, aquela pergunta que você fez anteriormente, qual que é o ponto que você para ou segue? Também tem essa. Se você vai aprender mais e aquilo vai te ajudar a ensinar os outros, a preparar os outros para que os outros consigam também se manter e levar o reino de Deus para frente, cara, segue o jogo. Vai muito do propósito, né, que a gente tá falando aqui. Então, essa pegada é, cara, aonde tá? É a minha vontade ou é a vontade de Deus? É em benefício do outro ou é no meu benefício próprio? Cara, se toda vez que é o meu eu, toda vez que a minha intenção, o meu propósito ele é egoísta, cara, foge dele, volta pra Deus, conversa de novo com ele, realinha suas expectativas, os teus propósitos e volta de novo pra ver o que você tem que fazer. E essa experiência que você fala, assim, do professor, a minha mãe é professora. E assim, ela não é muito ligada, assim, assim, tem um relacionamento sempre com Deus, assim, ela é bem, assim, de boa. E ela tem eu e meus 2 irmãos que somos da igreja. E ela sempre, antes da gente ser da igreja, sempre foi assim. A satisfação da minha mãe é que ela pode dar aula de 1ª a 4ª série. A satisfação da minha mãe é ensinar uma criança a ler. Ela sempre tem que ter na sala dela, que ela é da prefeitura, ela tem que ter alguém deficiente. Que o governo impõe isso, que tem que ter alguém deficiente na sala dela. E é complicado para minha mãe ter que parar a aula para ensinar um só, mas a satisfação da minha mãe é, por mais que ele não aprendeu tanto como as outras crianças, mas que ela fez uma diferença na vida dele, assim, que pra frente, assim, ele pode ser uma pessoa como todos os outros. Então a satisfação da minha mãe é isso. E a gente passa para pensar, não é só dentro da igreja que tem pessoas fazendo bem, né? Sempre pode ser qualquer um. Não basta ser de igreja ou religião, tanto faz, né? É bonito demais isso aí que o Japa e a Nathalie falaram, porque se você parar pra pensar em todas as profissões, isso é possível. Sem dúvida. Porque se você tem um médico, ele reparte o conhecimento da medicina para curar as pessoas, certo? É um dom de curar. Se você tem um advogado, ele vai lutar pela justiça, para que a justiça seja feita, né? A justiça de ter o direito compartilhado e tal. Ele sempre vai defendendo esse viés. Se você tem um administrador, você tem um cara que conecta o recurso do reino de Deus na mão das pessoas para que elas possam ter o seu sustento. Se você falar de um jogador de futebol, por exemplo, ele tem o seu papel na sociedade de tipo assim, cara, eu reparto o meu dom para que as pessoas tenham um momento de distração, um momento de paz em meio a turbilhão do dia a dia. Ou seja, para absolutamente qualquer profissão isso é possível. Então a gente às vezes fala aqui muito dessa questão do eu. As pessoas a gente faz, não, esse discurso tá meio petista, né? Ou esse discurso tá meio socialista, não sei. Mas a gente sempre diz aqui dessa diferença do socialismo pro cristianismo. No socialismo todos têm que ter as mesmas coisas, e no cristianismo todos repartem o que tem. Não importa quanto você tem, importa o quanto disposto você está a repartir, né? Sempre como você olha para as coisas, né? O que você falou, toda a profissão vai te dar essa possibilidade, desde que você tenha esse propósito alinhado contigo. Perfeito, né? E o que eu até lembrando de um exemplo bíblico agora aqui, porque a gente está concentrando nesse podcast muita questão da competitividade no sentido do trabalho, né, da carreira e tal. Mas, cara, se você parar pra pensar, a competitividade vai muito além. Por exemplo, a gente estava conversando aqui de que existe uma competição, por exemplo, da mulher que se veste melhor. Existe a competição do cara que tem a mulher mais bonita. Existe a competição da mulher que tem um cara mais rico, o marido mais rico, mais bem sucedido. Carro mais legal. O cara que tem um carro mais legal. E essa é a competição. Cara, nossas competições estão acontecendo sempre no ambiente do micro para o macro, né? Ela não esbarra só na competitividade do trabalho. E por que eu tô dizendo isso? Porque tem um texto bíblico, tá em Lucas, uma passagem, Lucas 22, de 24 a 26, e você pode encontrar lá também em Marcos, no capítulo 9, 33 a 35. Você vai ver ali um caso ali dos discípulos meio que querendo assumir o seu lugar, né? Ali ter o primeiro lugar, sentar à direita do mestre quando estivesse no céu. E é engraçado que eles chegam pra contar pra mãe, né? E eu fico imaginando como era a cena ali, tipo, eles chegando pra mãe e falando assim: mãe, tô meio triste aqui porque Jesus, ele não me dá muita bola e tal, ele não me dá segurança se ele me quer ali no lugar de destaque e tal, eu tô meio triste, mas fala lá com Jesus lá pra a gente ficar no lado direito de Jesus lá do trono quando ele estiver lá em cima. E aí a mãe dos meninos vai lá falar com Jesus, né, meu?
Os meninos estão querendo saber aí como é que vai fazer, se dá pra colocar ele na direita aí quando você sentar aí. E aí você vê que a resposta de Jesus é maravilhosa, que ele diz, cara, pois entre vós não vai ser assim, né? Porque ele diz assim, ó, os reis e os gentios dominam sobre eles e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Mas entre vós não vai ser assim, pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Em Marcos ele vai dizer, ele assentado chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e sirva a todos. É espetacular demais. É uma subversão do pensamento padrão, né? Da mentalidade padrão do mundo. É uma subversão, porque tá dizendo, o que busca, quando você tá competindo, o que você busca? Ser o primeiro. Só que o primeiro, no reino de Deus, não é aquele que é o mais forte, é o mais sábio, o mais capacitado. Não, o primeiro é aquele que serve, meu. Então isso combina exatamente com aquilo que o Japa e a Nathalie trouxeram, dessa perspectiva de quando você está na profissão, você está na disposição de repartir, né? A gente tem aqui hoje, sentado do nosso lado aqui, o Juan, que é uma pessoa, eu estava comentando aqui com ele, uma pessoa espetacular. Mais uma vez eu gosto de citar ele aqui. Ele tem um dom, dentre vários dons, é um cara cheio de dons, o Juan, na minha opinião. Multidons. Mas ele tem um dom que é desse de gerenciar o áudio, de cuidar das coisas de mídia e etc. E aí você vê o cara, por exemplo, a gente não tem o Metanoia não é um trabalho assalariado, vamos dizer assim. E ele tá aqui de graça, né? Sentado, oferecendo o seu serviço, compartilhando seu conhecimento com a gente e gerando vida em outras pessoas. Então o que eu quero dizer é, a semelhança do que Cristo disse aqui para os discípulos, isso serve para nós como sempre, né? Então, se você quer gerar uma competição, como disse o Japa, a competição seja com você mesmo, para que no final você possa dar o seu melhor, que a Bíblia diz assim, tudo que vier à sua mão para fazer, dá o seu melhor, cara. Quem tá preocupado demais na concorrência é porque sabe que não deu o seu melhor, entendeu? Essa que é a verdade. Porque a concorrência a mais importante para as pessoas que entenderam o reino de Deus é a competição consigo mesmo, para que Deus no final seja visto. E Deus só será visto quando a gente usar esse benefício em prol das pessoas, que é o que diz aqui no reino de Deus. Eu achei interessante você falar assim, as pessoas falam, eu quero ser o mais importante, né? Assim, se eu parar pra pensar, o que seria o mais importante? Ser um famoso? Ser um empresário? Mas assim, se a gente parar pra pensar, e se o lixeiro da sua rua parar de trabalhar? Imagina como a sua rua vai estar. Então quer dizer que ele é muito importante também. O conceito de importante não é ser o mais sucedido, o melhor, o bem visto. Porque assim, o trabalho, por exemplo, colocando como exemplo, o gari vai lá e tira o lixo da sua casa, é muito mais importante do que um empresário, porque imagina que sua rua fica toda cheia de lixo, você pegar uma infecção e pegar alguma doença. Então esse conceito de importante eu achei ressaltar. E o grande ponto que eu acho que é importante a gente deixar claro é que a gente vai sempre buscar e tentar, independentemente do tema, e esse é um tema muito propício para que a gente faça isso, a gente vai sempre buscar a perspectiva do Cristo. E a perspectiva do Cristo é essa. O que é importante para Cristo? O outro. O que é importante para Jesus? Quem está ao lado dele. Então, a partir do momento que você compete para que você consiga, para que você seja, para que o seu eu seja exaltado, com certeza você já está completamente desalinhado com o que Deus sonhou para sua vida, seja ela profissional, seja ela na sua casa, porque tem a competitividade familiar, seja ela em qualquer, até no esporte, enfim, é um outro assunto para a gente discutir um dia. Mas eu queria trazer um texto bíblico e deixar uma pergunta para vocês, para que a gente já talvez comece a concluir, porque eu acho que a gente trouxe alguns pontos muito importantes. E tem um texto em 1 Coríntios 9, 22, que é muito conhecido e que quando eu leio ele, me traz muito uma pergunta que é que eu vou fazer depois de ler. Então, 1 Coríntios 9, 22, vai até 27, diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura
para sempre. Que competitividade é essa que Paulo descreve? Que no final vai ter valido a pena, que essa coroa não vai perecer. Do que ele está falando aqui? Que é o que a gente tem que basear a nossa vida para que essa competição, seja ela em qual âmbito da nossa vida seja, ela sempre gere frutos, e frutos que permaneçam e que sejam para a vida eterna. Eu acho que o que Paulo está dizendo aqui é o esforço que ele faz para cumprir o propósito de Deus na vida dele. Se a gente for traduzir ainda mais em miúdos, talvez seja o esforço que eu faço enquanto estou aqui vivo, o esforço que eu faço para que no final eu cumpra a agenda de Deus, a prioridade de Deus que Ele colocou para mim, a forma como Ele escolheu para eu contribuir para o mundo. Então, de alguma forma, eu acho esse texto espetacular porque ele conecta o esforço a um cumprimento de propósito. E a gente tem falado sobre isso aqui, o podcast praticamente foi todo sobre isso. No final das contas, qual é o propósito? Seja em qual profissão você estiver, seja nas suas relações, ou seja nas empresas, ou seja num primeiro emprego, na busca por uma recolocação, não importa onde, que o seu esforço seja sempre para cumprir um propósito. E o propósito que Cristo deixou pra gente foi de que as pessoas fossem beneficiadas através daquilo que Deus depositou na nossa vida. Então, esse esforço de Paulo é incrível, que até na continuação do texto ele diz ele diz assim: antes eu subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão, para que pregando aos outros, que era o propósito de Deus para a vida dele, pregar o evangelho, eu mesmo não venha de alguma forma a ser reprovado. Então, não é somente um esforço para cumprir o propósito, mas também de assim, no final da vida dele não ter percebido que ele foi incoerente, que ele foi um hipócrita, que ele passou a vida inteira fazendo uma determinada coisa que ele mesmo no final das contas acabou caindo no buraco que ele mesmo cavou, né? Então eu acho espetacular esse texto, foi bem colocado, seu Lucas. Eu complementaria ele com Mateus 5,16, que diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Competição de alguma forma, a luz que se acende em detrimento de outras que estão apagadas, para que vejam as suas boas obras, ou seja, vejam que você trabalha no que é bom e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o propósito no final, mesmo que repartindo com as pessoas, servindo as pessoas, atendendo as pessoas, beneficiando as pessoas, é para que no final Deus seja glorificado, para que no final as pessoas possam dizer glória a Deus, porque através da vida desse homem, como nós citamos aqui, através da vida do Juan, a gente tem a possibilidade de sentar aqui e poder estar repartindo com vocês. Sensacional. Japa. Eu fico pensando, quando a gente fala de competitividade, eu sempre penso numa maratona, né? A maratona é a prova que fecha uma Olimpíada, né? E eu penso no seguinte: o cara que corre ali aqueles 42 quilômetros, ele chega no final, a primeira coisa que ele quer ver, que ele quer pegar ali, não é a medalha, não é a coroa. A primeira coisa que ele faz ali no momento que ele cruza aquela linha é pegar um copo de água. E eu penso que a gente às vezes passa uma maratona da vida aí, correndo atrás de coisas, de medalhas, de coroas aí, de status, de poder, né? Uma referência aí no meio político, no meio acadêmico, seja lá o que for. E no final das contas a gente percebe que quando a gente vai chegando lá no final, tudo que a gente mais queria era água. Beber da fonte da água viva, entendeu? Que é Cristo Jesus. Então, toda vez que a gente começa a olhar para a nossa vida com um propósito errado, como a gente já falou aqui, e esquece que lá no final da caminhada, o que tem é um copo de água esperando, e essa água que não vai acabar, que não vai faltar nunca mais, é aí que a gente já pode começar a beber agora, sabe? A cada 1 quilômetro que você passar ali, você já pode ir bebendo, você já pode ir tomando dessa água, e aí os teus propósitos vão estar alinhados, a tua vida vai estar alinhada, e essa questão da competitividade, sei lá, vai ser mais um linguajar aí do mundo, entendeu? Sim. Porque no final das contas, o teu foco está ali em Jesus, está na água. Sensacional, Japa. Nathalie, pra gente ir pro encerramento, como que você pretende entrar, e se Deus quiser, o quanto antes,
qual vai ser sua postura, como que você pretende entrar no mercado de trabalho, ou como que você pretende lidar com as competições da sua vida a partir do que a gente conversou aqui, se algo novo surgiu na sua cabeça, enfim. Como que agora essa competitividade que o mundo prega soa para você, aparece para você, e como que você pretende lidar a partir de amanhã já? Olha, eu acho que não é só empregado, né? Eu já estou vivendo isso na minha faculdade. Mesmo que eu não esteja empregada, na minha faculdade eu tenho que mostrar, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser Jesus para as pessoas. Às vezes é um meio que tem todo tipo de gente. É o lugar que você mais encontra pessoas diferentes. Eu posso ser Jesus para qualquer tipo de pessoa ali. Então eu acho que eu já tenho que começar, eu já comecei. E não perder isso, é isso que eu penso, não perder isso. Eu tenho que continuar onde eu esteja, igual eu disse, eu vou buscar conhecimento. Conhecimento para mim nunca é demais. Então o meu conhecimento que eu vou ter pode ser luz no passado, o meu conhecimento, ou estar estudando com alguém, ou estar numa profissão, mas sempre pondo em primeiro lugar que a sua função no mundo é Jesus primeiro e a consequência é seu dom. Sensacional. Sensacional. Depois dessa aí. Chave de ouro, subiu no pódio, tocar a musiquinha do lá no finalzinho. Foi? Acabou. Foi embora? Já foi. Empacotou? Empacotou então geral. Tá bom. Japa, obrigado. Nathalie, obrigado. Rô, mais uma vez obrigado. A você, se ficou alguma dúvida, já sabe, mande um e-mail pra gente, podcastmetanoia@gmail.com, e a gente ora para que você consiga lidar com a competição na sua vida de modo que Cristo seja sempre glorificado. Aquele convite de todo final de episódio, eu te faço agora. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem, com certeza, tem muito mais. Antes da semana que vem ter muito mais, o Rodrigo quer falar. No meio do encerramento. No meio do encerramento. Você viu que eu dei a palavra pra ele antes, né, Japa? Ando meio Eu falei, tudo bem, pode empacotar, ele... Pode empacotar. Eu ando meio indisciplinado, tá bom. Lucas. Você sabe que muita gente já desligou o podcast essa hora, já né? Desligou. Pouca gente tá ouvindo você, mas vai lá, não, fala. só pra lembrar, pessoal, mandem as mensagens de vocês aí pelo nosso telefone do WhatsApp aí. Lembrando pra você aí de qual é o número, 11, né? 11, 9, né? Aqui de São Paulo, 9 4 3 0 7 2010. Meu Deus, que bobagem, né? Mas não é bobagem você mandar mensagem, com certeza. Manda mensagem pra gente no WhatsApp e com certeza a gente vai selecionar algumas mensagens aqui no programa especial. Nós vamos colocar. Tenho certeza que Deus pode estar querendo falar com muitas pessoas através do seu testemunho, tá bom? Valeu. Faz o encerramento aí agora, Rodrigo. Abraço e que Deus seja com vocês todos, porque eu não sou bom igual o Lucas nesse finalzinho. Lucas.